Diretamente de Blumenau, a Camila Cerutti. E é uma história inspiradora, e a gente também gosta de compartilhar com a nossa audiência, com a nossa comunidade, histórias inspiradoras como a história da Camila Cerutti. Muito bom dia, Camila. Seja bem-vinda aqui à programação do Repórter Cultura. Bom dia, pessoal. Muito obrigada. Tudo bem, a história da Camila é uma história inspiradora porque comprova, né, de que quando a gente quer alguma coisa, quando a gente quer algo, se a gente batalhar, se a gente tiver objetivos, a gente alcança. Porque a Camila, ela acabou de se formar médica, e quem vai contar um pouco dessa história é a própria Camila. Camila, como é que foi a sua história? De onde você é natural, e como é que você escolheu o curso de medicina, e como é que foi essa sua batalha para se formar médica? Então, pessoal, eu sou natural de Blumenau mesmo, eu nasci e cresci aqui, eu tenho 24 anos e eu sempre estudei em escolas públicas, né, a vida toda, estudei aqui em Blumenau mesmo, e eu sempre vi na educação uma forma de mudar a minha vida, sempre gostei muito de ir para a escola, passei por algumas dificuldades na minha infância, principalmente com violência doméstica, então era na escola que eu tinha o meu refúgio, e principalmente no ensino médio eu comecei a estudar bastante, comecei a ver que eu tinha bastante potencial, assim, de estudo. O sonho de fazer medicina, na verdade, ele já vem um pouco da infância. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, eu tinha curiosidade. Quando alguém estava doente, eu queria ir lá cuidar da pessoa, mesmo sendo uma criança. Mas eu vi uma impossibilidade financeira de poder cursar, né, a medicina, porque numa federal a gente tem que ter como se manter, né, por ser na capital do estado. E numa particular, a gente sabe que a mensalidade é muito alta, né? Mas alguns professores começaram a me incentivar muito nesse sonho, comecei a pesquisar, vi que existiam programas de bolsas, e fui atrás até que eu passei no vestibular em 2019. Pois é, e aí? Passou no vestibular, e como é que você se manteve na faculdade até o momento da sua formatura? Isso, então eu passei no vestibular ali em 2019, eu fui bolsista num cursinho aqui na minha cidade também, eu fiz uma prova de bolsas, consegui também estudar para passar, mas eu fiz o vestibular aqui da FURB, né, que é a universidade aqui de Blumenau, despretensiosamente, e eu acabei passando na primeira chamada, e eu já estava pronta para desistir por conta do valor da mensalidade, até que eu pensei, não, acho que eu vou lá conversar, né, com a assistente social da universidade, ver se existe alguma bolsa, e foi lá então que eles me acolheram, me explicaram, né, da bolsa do estado aqui de Santa Catarina, das possibilidades de financiamento, caso eu não conseguisse uma bolsa 100%, né, então tinham opções para eu começar a cursar a graduação, e mesmo assim, né, eu acabei, então pensei, não vou então tentar, acho que vale a pena, né, arriscar por esse meu sonho, e deu certo. Consegui a bolsa, todo semestre era um sufoco, né? Eu precisava renovar todo semestre, não sabia a porcentagem que eu iria receber, mas se eu não recebesse 100%, eu jogaria o restante no financiamento da própria universidade, então foi dando tudo certo. Mas eu precisava me manter de alguma forma nesses 6 anos, né? Porque a gente não pode trabalhar de forma fixa, já que a faculdade é integral, então isso significa que em alguns dias a gente tem aula o dia inteiro, às vezes é só à tarde, às vezes tem só de manhã, às vezes tem finais de semana livre, às vezes não, vai depender do semestre. Então eu encaixava a venda de doces e também freelancer no balcão do shopping aqui em Blumenau. Muito bem, então freelancer e no balcão do shopping trabalhando para se manter, para manter a faculdade. E nesse período você sempre conseguiu a bolsa integral, ou teve algum período que você não conseguiu integral e teve que jogar lá para o financiamento da faculdade? Na verdade, só nos primeiros semestres ali que a gente consegue uma bolsa maior. Depois a bolsa foi diminuindo, porque essa bolsa ela varia muito de acordo com o número de estudantes que estão requisitando a bolsa e também de acordo com o valor da mensalidade da própria universidade, né? Então, como em cada ano a mensalidade aumenta, acaba diminuindo um pouco a porcentagem da bolsa, né? Então, eu tive sim que financiar uma parte, é uma porcentagem pequena, mas eu precisei sim financiar. E esse financiamento é algo que você vai pagar agora no decorrer dos próximos anos? Só para a gente ter uma ideia, hoje, Camila, se alguém for fazer a faculdade de medicina, hoje paga quanto de mensalidade hoje ali na FURB para uma faculdade de medicina?
Então, até eu fui assinar meus últimos recibos da Bolsa, né? Tava olhando que hoje a mensalidade tá R$ 10.000, né? 10 mil. Então, a gente sabe que é um valor bem alto, que não se encaixa na realidade de todos, né? Infelizmente, isso é algo histórico dentro da medicina, mas esse financiamento que a FURB possibilita, você pode financiar por bastante tempo, né, após a sua formatura, e você começa a pagar após a sua formatura, né? Então, isso é um ponto bem positivo também. Tem um períodozinho de carência, né? O financiamento que eu tenho é o CredFURB, então você começa um mês após, mas hoje a FURB já tem outros programas, né, como, por exemplo, o FlexFURB, que você pode começar um ano após, né, a pagar. Muito bem, então o que fica claro aqui que é possível, né, para quem tem realmente o sonho, para quem quer, para quem realmente quer e vai atrás e corre atrás do seu sonho aí, por exemplo, no seu caso aí de fazer a faculdade de medicina, apesar de não ter o recurso, né, para começar a fazer o curso, enfim, R$ 10.000 de mensalidade, mas você foi atrás de possibilidades e hoje está formada. E você comentava aqui comigo, antes da gente entrar no ar aqui, que você pegou o CRM ontem, então. Sim, peguei o CRM ontem. Eu me formei na sexta, né? Muito bem, já está com o CRM na mão e já está atuando como médica, Camila? Então, ainda não estou atuando, né? Já estou com algumas coisas em vista, né? Já mandei meu currículo para alguns lugares, já estou em alguns grupos, mas também estou aberta, né? Disponível para trabalhar em alguns locais. Muito bem, certamente agora não vai faltar oportunidades de trabalho para você, formada, médica. É uma história inspiradora, né? Porque muitas pessoas que muitas vezes têm algum sonho que parece inatingível, por exemplo, como essa... Talvez tenha gente até que gostaria de fazer medicina, mas é um curso muito caro, até às vezes são desincentivados, aí desmotivados pela família, não tem como, não tem, medicina a gente não tem como pagar e tal, e aí deixam o seu sonho passar, né, Camila? Mas não foi o seu caso. Qual é o conselho, então, que você dá para os jovens aqui que estão acompanhando a nossa programação, para os pais também que estão acompanhando a nossa programação com relação a esse seu exemplo de vida? Então, acho que o maior conselho que eu posso dar é: se você tem um sonho, acredite nele, e lute por esse sonho, porque ele se realiza. Muitas pessoas vão tentar te dizer que não vai dar certo, que medicina não é para pobre, que lá não é o seu lugar, né? Mas, na verdade, o seu lugar é onde você quiser estar, né? É onde você se esforçar para estar e dá tudo certo. Claro, eu recomendo que antes, né, você preste o vestibular, você vai ter que prestar o vestibular, vai ter que passar no vestibular, mas antes de entrar na faculdade de fato, de se matricular, se informe, né, que foi o que eu fiz. Eu estava pronta para desistir, né, desse sonho, até que eu pensei, não, acho que eu vou lá conversar com eles e descobri que tinha um programa de bolsas que eu mesma não sabia que existia antes de entrar na faculdade, né, e esse programa ainda existe o financiamento, então tem opções. Então, antes de entrar, veja se isso se viabiliza dentro da sua realidade, né? Muitas pessoas às vezes vão dizer, mas aí a gente, como é que vamos fazer? Você vai trabalhar, não vai trabalhar? Existem opções, né? Tem como encaixar freelancer, tem como fazer doces para vender, que foi o que eu fiz na faculdade também. A gente consegue encaixar, né? Eu também fui presidente do centro acadêmico, fiz trabalho voluntário nesses anos. Então, a gente consegue, né? Mas tem que querer, é cansativo, mas vale muito a pena. Posso dizer para vocês que eu estou muito feliz de ter realizado esse sonho e a ficha não caiu ainda. Pois é, Camila, uma curiosidade, você fazendo o curso de medicina, certamente com as pessoas ali que... o curso de medicina da FURB tem gente de todos os lugares, Santa Catarina, que vem aqui para Blumenau para fazer o curso, enfim, e pessoas que estão pagando o curso efetivamente, ou seja, de famílias que têm possibilidades financeiras de pagar esse curso. Tinha mais pessoas na sua condição, né, dentro da sua turma, e dentro desse pessoal, que em sua maioria de família mais abastada, de família com condições financeiras, você sentiu em algum momento, algum problema de integração com essas pessoas, ou como é que foi esse processo? Então, existiam outros bolsistas na minha turma, mas eu acredito que eram condições diferentes, assim.
pessoas que trabalhavam durante a faculdade não tinham muitas, assim, né? Tinha alguns colegas que já tinham uma formação prévia, estavam fazendo a medicina como segunda graduação, então alguns conciliavam dessa forma também, né? Mas, assim, de trabalhar no balcão do shopping e tudo mais, eu pessoalmente nunca vi. E assim, por incrível que pareça, eu tinha esse medo antes de entrar na universidade, eu tinha muito medo de como as pessoas iriam reagir, né, escutando a minha história, mas eu fui surpreendida muito positivamente. Eu posso dizer que a minha turma é sensacional, gosto muito de todos eles, tenho muito carinho por todos, porque eles me acolheram muito desde o primeiro dia. É uma história assim que ficou marcada para mim, foi no meu primeiro dia de aula, que um professor nosso perguntou por que a gente queria medicina e tudo mais, e eu estava muito emotiva, porque ainda não sabia se ia dar tudo certo, se eu não ia ter que desistir da faculdade, né? E eu contei essa história para meus colegas, eu não conhecia a maioria das pessoas da turma, e eu comecei a chorar quando eu contei, pensando numa turma de 44 alunos. E foi imediato, assim, todos levantaram e vieram me abraçar. Então, para mim, isso ficou marcado. E é o que define a minha turma, assim, todos sempre me acolheram muito. Muitos, inclusive, conversavam comigo e falavam, olha, Cami, se tu precisar de alguma coisa, se tu tiver com alguma dificuldade, avisa pra gente, vai dar tudo certo. E eu sempre me senti muito acolhida. E o momento, conta pra gente a emoção do dia da formatura, como é que foi a sua família lá, enfim. Sim, olha, gente, eu não consigo descrever para vocês em palavras o que é a sensação da formatura e o pós, assim, é uma felicidade tão grande que você não consegue explicar. Acho que eu nunca me senti tão feliz na minha vida. Não teve um dia desses anos todos que eu não sonhei com o dia da minha colação de grau. Eu já sabia a música que eu queria entrar, já sabia o que essa música representava para mim. Eu imaginava minha mãe me entregando o diploma, né, os meus pais ali, os meus irmãos, e foi incrível, foi muito mais bonito do que eu podia esperar. Os meus irmãos levaram cartazes, foi uma felicidade imensa lá naquele teatro. E até no final eles nos convidaram para ir lá no palco, gravar um vídeo da família. Então, assim, foi muito, muito especial. Eu não esperava essa repercussão toda bem nessa semana, mas para mim foi um presente de formatura. Eu postei o vídeo despretensiosamente lá na outra rede social e viralizou. Então foi incrível, assim, viver tudo isso com a minha história viralizando e poder incentivar outras pessoas. É uma felicidade que não cabe no peito, uma realização enorme. Muito bem, Camila, olha, eu quero agradecer a sua participação aqui no Repórter Cultura para compartilhar um pouco, né? Só um pouquinho, né? Nessa grande história, com certeza, que foi marcada por muitos momentos, certamente de dificuldades, de alegrias, nesses anos aí da sua formatura, e certamente muitos desafios ainda você terá pela frente, né? Para atuar na área da medicina, que é uma área tão importante e que ajuda as pessoas, que salva vidas e que ajuda pessoas. Então, parabéns pela sua história, que ela realmente inspire outras pessoas. Parabéns e sucesso. Sucesso é o que a gente deseja para você, Camila. Um grande abraço, muito obrigado. Muito obrigada por tudo, pessoal.